Em um mundo onde a paz muitas vezes parece um sonho distante, as terras sagradas de Israel e Palestina são palco de um confronto que parece não ter fim. Uma terra que viu nascer civilizações, agora testemunha o estrondo de bombas e o choro de famílias despedaçadas. Hoje vamos desvelar as mais chocantes transgressões do povo de Israel, conforme registradas nas páginas sagradas da Bíblia. E como essa antiga narrativa se entrelaça com os conflitos contemporâneos que vemos hoje entre Israel e Palestina? Bem, isso é algo que vamos explorar mais profundamente no final deste vídeo. Portanto, fique conosco, pois desvendamos os capítulos sombrios e as lições eternas que se escondem nas páginas antigas da história de Israel. Na base do Monte Sinai, um dos episódios mais infames se desenrola. Moisés, o líder dos israelitas, está no monte recebendo os 10 mandamentos de Deus, Êxodo 32. Contudo, o povo, impaciente pela demora, cede à tentação e pressiona Arão para criar um ídolo, resultando na fabricação do bezerro de ouro. Eles se entregam a uma festa pagã, traindo assim a aliança com Deus. Esta transgressão gravíssima provoca a ira divina, e somente a intercessão fervorosa de Moisés impede que Deus destrua o povo ali mesmo. Diante do caos instaurado na base do Monte Sinai, a gravidade da situação não pode ser subestimada. O bezerro de ouro, uma imagem tangível e manipulável, contrastava fortemente com o Deus invisível e transcendente que os havia libertado do Egito com mão poderosa. Arão, o próprio irmão de Moisés e líder designado durante sua ausência, cede à pressão do povo e participa deste ato de rebelião, moldando e formando o ídolo. Esta ação não apenas quebra o segundo mandamento que proíbe a criação de imagens esculpidas, mas também revela uma falha fundamental na compreensão e confiança do povo na aliança recém-estabelecida com Deus. A resposta de Deus é imediata e severa. Ele declara a Moisés a intenção de destruir o povo e fazer de Moisés uma grande nação. Mas Moisés, em uma demonstração extraordinária de liderança e intercessão, implora pela misericórdia de Deus. Ele lembra Deus das promessas feitas aos patriarcas e argumenta que a destruição de Israel seria mal interpretada pelas nações vizinhas. A intercessão de Moisés revela seu coração de pastor e seu desejo profundo de ver o povo reconciliado com Deus, mesmo diante de tão grande transgressão. A misericórdia prevalece, e Deus decide poupar o povo, mas a justiça também deve ser cumprida. Moisés desce do monte, quebra as tábuas dos 10 mandamentos em um ato simbólico do que o povo havia feito com a aliança, e confronta Arão e o povo com sua idolatria. A tribo de Levi se junta a Moisés para punir os culpados, e a ordem é restaurada, mas não sem graves consequências. O episódio do bezerro de ouro permanece como um lembrete sombrio do perigo da idolatria e da necessidade constante de vigilância e fidelidade à aliança de Deus. Avançando no tempo, chegamos ao período dos juízes, uma era de caos e apostasia. Os israelitas repetidamente se afastam de Deus, adorando deuses estrangeiros e praticando injustiças. Um exemplo notório é a história de Sansão e Dalila, onde vemos Sansão, um juiz de Israel, revelar o segredo de sua força a uma mulher filisteia, traindo sua consagração a Deus, Juízes 16. As consequências de suas ações são catastróficas, resultando em sua prisão e eventual morte. Essa época turbulenta na história de Israel é marcada por um ciclo vicioso de desobediência, opressão, arrependimento e libertação. O povo de Israel, desviando-se dos caminhos de Deus, encontra-se sob o domínio de nações estrangeiras, clamando por libertação. Deus, em sua misericórdia, levanta juízes para liderar e libertar o povo, mas infelizmente a paz e a fidelidade duram pouco, e logo o povo retorna aos seus maus caminhos. Sansão, uma figura complexa e contraditória, é um reflexo claro desta turbulência. Consagrado desde o nascimento como nazireu, ele tinha um chamado especial para liderar e libertar Israel dos filisteus. Contudo, sua vida é marcada por escolhas impulsivas e relações desastrosas,
culminando em sua ligação perigosa com Dalila. Enganado e traído, Sansão perde sua força e é capturado pelos filisteus, simbolizando as consequências devastadoras do afastamento de Deus e da traição à vocação divina. A história de Sansão e Dalila não é apenas um relato de tragédia pessoal, mas também um reflexo do estado espiritual de Israel naquela época. A infidelidade de Sansão espelha a infidelidade do povo, e sua derrota nas mãos dos filisteus ilustra as graves consequências do esquecimento e abandono de Deus. É um lembrete poderoso de que a verdadeira força e segurança residem na fidelidade à aliança com Deus e na obediência a seus caminhos. Na narrativa contínua do Antigo Testamento, vemos que as transgressões do povo de Israel não se limitam a um único episódio isolado. A história da conquista da Terra Prometida é marcada por altos e baixos espirituais. Um exemplo claro disso é a queda de Jericó, onde inicialmente os israelitas obedecem fielmente às instruções divinas, resultando na queda miraculosa das muralhas da cidade, Josué 6. No entanto, logo após essa vitória esmagadora, eles sofrem uma derrota humilhante em Ai, devido ao pecado de Acã, que desobedece ao comando de Deus de não tomar nada da cidade condenada, Josué 7. A transgressão de um afeta toda a comunidade, destacando a seriedade do pecado e a necessidade de obediência e santidade. Essa dinâmica de obediência e desobediência continua a se desdobrar ao longo da jornada de Israel na Terra Prometida. Após a purificação do pecado de Acã e a subsequente vitória sobre Ai, os israelitas enfrentam outro desafio significativo, desta vez na forma de engano. Os gibeonitas, temendo pela sua sobrevivência diante do avanço israelita, recorrem à astúcia para garantir a sua segurança. Eles se disfarçam de embaixadores de uma terra distante e fazem um tratado com Josué e os anciãos de Israel, que, falhando em buscar a orientação do Senhor, são enganados e fazem um juramento de paz com eles. Josué 9. Esse episódio destaca novamente a importância da dependência contínua de Deus e da busca por sua orientação em todas as decisões. Durante o período dos reis, as transgressões de Israel se tornam ainda mais evidentes. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, comete adultério com Batseba e, em seguida, orquestra a morte de Urias, o marido dela, para encobrir seu pecado, 2 Samuel 11. Essa série de pecados graves destaca a natureza universal do pecado e a necessidade de arrependimento e perdão divino. O profeta Natã confronta Davi, e o rei finalmente se arrepende, mas as consequências de seus atos permanecem, demonstrando que mesmo os maiores entre os homens não estão imunes à tentação e ao erro. O reino de Davi, apesar de ser um dos mais gloriosos da história de Israel, não está isento de falhas e pecados. O episódio com Batseba é particularmente marcante, não apenas pelo ato em si, mas também pela maneira como Davi inicialmente tenta encobrir seu erro. Ele tenta manipular a situação para esconder o pecado, mas Deus, que vê todas as coisas, envia o profeta Natã para confrontá-lo. 2 Samuel 12. A reação de Davi ao ser confrontado revela seu coração arrependido, e ele prontamente admite seu erro, demonstrando humildade e reconhecimento de sua necessidade do perdão divino. Este episódio é um poderoso lembrete de que, mesmo diante do pecado grave, há espaço para arrependimento e restauração quando há um coração genuinamente arrependido. Deus, em sua misericórdia, perdoa Davi, mas as consequências do pecado ainda são sentidas. A criança fruto do adultério morre, e o reino de Davi enfrenta turbulências e conflitos internos, cumprindo a palavra profética de Natã de que a espada nunca se afastaria de sua casa. 2 Samuel 12:10. O período dos reis em Israel continua a ser uma mistura complexa de fidelidade e falhas. O filho de Davi, Salomão, começa seu reinado com sabedoria e prosperidade, construindo o templo e fortalecendo o reino. No entanto, mesmo ele, o homem mais sábio da terra, acaba se desviando e permitindo a influência de deuses estrangeiros
através de suas muitas esposas. 1 Reis 11. O coração de Salomão se afasta de Deus, e o reino enfrenta divisão e declínio como resultado. A traição de Salomão ao pacto divino desencadeia uma série de eventos que levam ao declínio espiritual e político de Israel. Deus, em resposta à infidelidade de Salomão, profetiza através de Aías que o reino seria dividido, mantendo apenas uma tribo sob o controle da casa de Davi, por causa da promessa feita a Davi e do amor de Deus por ele. 1 Reis 11, 20 e 9:36. Após a morte de Salomão, essa profecia se cumpre com a divisão do reino em Israel, norte, e Judá, sul, marcando o início de uma era tumultuada, com reis que, em sua maioria, se afastam dos caminhos de Deus. Os reinos do norte e do sul veem uma sucessão de reis, muitos dos quais perpetuam a idolatria e as práticas injustas, ignorando as advertências dos profetas enviados por Deus. Um exemplo marcante é o rei Acabe de Israel e sua esposa Jezabel, que promovem a adoração a Baal e perseguem os profetas de Deus. 1 Reis 16, 20 e 9:33. 1 Reis 18. Elias, um dos profetas mais proeminentes dessa época, enfrenta Acabe e Jezabel, desafiando os profetas de Baal em um confronto dramático no Monte Carmelo, onde Deus responde com fogo do céu, demonstrando sua supremacia e convocando o povo de volta à adoração verdadeira. 1 Reis 18, 20 e 39. Conforme avançamos para o período dos profetas, a situação em Israel se torna cada vez mais crítica. O profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão, testemunha e lamenta a degradação espiritual e moral de sua nação. Ele alerta incessantemente o povo sobre as consequências de seus pecados e os chama ao arrependimento, mas suas palavras são frequentemente ignoradas e até mesmo ridicularizadas. Jeremias 20. A idolatria, a injustiça social e a confiança em alianças políticas, em vez de em Deus, dominam a paisagem, culminando na destruição de Jerusalém e no exílio babilônico. Essa fase obscura na história de Israel destaca a justiça de Deus diante da contínua rebeldia do povo e serve como um sombrio lembrete das consequências do pecado. O exílio babilônico, no entanto, não é o fim da história. Deus, em sua misericórdia, dá ao povo uma segunda chance. Sob a liderança de homens como Neemias e Esdras, os israelitas retornam à sua terra e começam o processo de reconstrução. Neemias 2. Contudo, mesmo neste período de restauração, os antigos pecados começam a ressurgir. Esdras descobre que o povo tem se misturado com nações pagãs e se afastado das leis de Deus. Esdras 9. Uma vez mais, é necessária uma reforma espiritual para conduzir Israel de volta ao caminho certo. Esse ciclo de pecado, julgamento, arrependimento e restauração torna-se um tema recorrente, destacando a paciência e a persistência de Deus em buscar a reconciliação com seu povo. Finalmente, a história bíblica se desloca para o Novo Testamento e a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. Ele chega a um povo de Israel que está sob o domínio romano, ansioso por libertação. Contudo, a libertação que Jesus oferece é de natureza espiritual, não política. Ele desafia as expectativas, pregando o arrependimento e o reino de Deus, curando os doentes e acolhendo os marginalizados. Apesar dos muitos sinais e maravilhas que Jesus realizou e das inúmeras demonstrações de sua compaixão e amor, o povo de Israel, e em particular seus líderes religiosos, não o reconheceram como o Messias. Em vez disso, muitos o ouviam como uma ameaça à sua posição e ao status quo. Os sacerdotes e fariseus, zelosos de sua autoridade e influência, conspiram contra Jesus, procurando uma maneira de eliminá-lo. Mateus 26, 3-4, João 11, 40 e 7:53. A rejeição de Jesus alcança seu clímax na sua crucificação, um evento que, à primeira vista, parece ser a maior transgressão do povo de Israel. Eles escolhem libertar um criminoso, Barrabás, em vez de Jesus, e clamam por sua morte na cruz.
Mateus 27, 15 e 26, Marcos 15, 6, 15, Lucas 23, 13 e 25, João 18, 30 e 9 e 40. No entanto, o que à primeira vista parece ser a maior falha do povo é, na realidade, parte do plano divino para a redenção da humanidade. Jesus, o Cordeiro de Deus, vai voluntariamente para a cruz, levando sobre si os pecados do mundo e oferecendo a sua vida como sacrifício perfeito. Isaías 53, João 1:29, 1 Pedro 2:24. A crucificação de Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a solução definitiva para o problema do pecado e da separação entre Deus e a humanidade. Ele ressuscita dos mortos, vencendo a morte e oferecendo esperança e vida eterna a todos que nele creem. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20. A história de Israel, com todas as suas transgressões e falhas, encontra sua resolução na obra redentora de Cristo. Em vez de terminar em julgamento e condenação, a história se transforma em uma mensagem de graça, perdão e esperança, disponível para todos, judeus e gentios, através da fé em Jesus Cristo. Romanos 1:16, Efésios 2, 11 e 18. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, uma nova fase se inicia com o advento da igreja primitiva. Os apóstolos, antes temerosos e incertos, são transformados pelo poder do Espírito Santo e começam a pregar corajosamente a mensagem do Evangelho. Em meio a isso, a comunidade cristã primitiva, composta em grande parte por judeus, enfrenta resistência e perseguição das autoridades religiosas judaicas, bem como do Império Romano. Estevão, um dos primeiros diáconos, torna-se o primeiro mártir cristão, apedrejado até a morte por testemunhar corajosamente a respeito de Jesus, Atos 7. Este período ilustra a contínua tensão entre a fidelidade a Deus e a resistência às suas verdades, mesmo entre aqueles que foram testemunhas oculares dos feitos de Cristo. Conforme o cristianismo se espalha para além das fronteiras de Israel e do mundo judaico, vemos o cumprimento das promessas feitas a Abraão de que todas as nações seriam abençoadas por meio de sua descendência. Gênesis 12:3. Paulo, um judeu e ex-perseguidor dos cristãos, torna-se um dos maiores missionários e teólogos do cristianismo primitivo, levando a mensagem do Evangelho aos gentios. Em suas cartas, ele destaca a importância da fé em Cristo, independentemente da ascendência judaica, e aborda as lutas contínuas contra o pecado e a necessidade de viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. A inclusão dos gentios no plano redentor de Deus ilustra a extensão da misericórdia divina e o cumprimento das promessas feitas a Israel. O Novo Testamento se encerra com a revelação dada a João no livro de Apocalipse, oferecendo uma visão da vitória final de Deus sobre o pecado, a morte e o mal. A Nova Jerusalém desce dos céus, simbolizando a restauração completa e a reconciliação de Deus com a humanidade. Apocalipse 21. A história de Israel, com suas transgressões e restaurações, encontra sua conclusão na promessa da nova criação, onde Deus habitará com seu povo, enxugando toda lágrima dos seus olhos e pondo fim a toda dor e sofrimento. A trajetória de Israel, desde a aliança feita com Abraão até a nova criação, revela o coração compassivo de Deus, sempre disposto a perdoar, restaurar e reconciliar seu povo consigo mesmo. Este segmento final da narrativa bíblica destaca a transição do Antigo para o Novo Testamento, a formação da igreja primitiva, a expansão do Evangelho para além de Israel e a promessa da vitória final de Deus e da restauração de todas as coisas. A história de Israel, embora marcada por transgressões e desobediência, é também uma história de amor redentor, misericórdia e promessa cumprida, apontando para a esperança que temos em Cristo. Em um mundo despedaçado por diferenças e desentendimentos, o conflito entre Israel e Palestina emerge como um dos mais duradouros e desoladores. Por décadas, essa região tem sido palco de uma narrativa incessante de violência, opressão e desespero. A guerra tem custado caro, não apenas em termos financeiros, mas, mais tragicamente, em vidas humanas.
Cada bomba lançada, cada bala disparada, reforça um ciclo de ódio e vingança que parece infindável. A cada novo amanhecer de violência, a esperança de paz e coexistência harmoniosa é eclipsada pelo medo e pela ira. A origem do conflito moderno remonta à Declaração de Independência de Israel, em 1948, seguida pela Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os acordos de armistício de 1949 desenharam linhas de demarcação, mas não uma paz duradoura. A terra, sagrada para três grandes religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, tornou-se um caldeirão de disputas territoriais, reivindicações históricas e identidades nacionais. As ruas de Gaza, uma vez cheias de vida e comércio, agora ecoam com o som de sirenes e explosões. Os olhares temerosos de crianças palestinas e israelenses refletem o trauma intergeracional que o conflito tem infligido. Cada lado carrega uma narrativa de perda, injustiça e um desejo ardente de um lar seguro e soberano. As conversas de paz têm sido uma série de esperanças elevadas e sonhos despedaçados. Os acordos de Oslo, Camp David e as inúmeras resoluções da ONU se tornaram apenas ecos fracos de promessas não cumpridas. A expansão dos assentamentos israelenses e o bloqueio de Gaza são apenas alguns dos muitos pontos de inflamação que continuam a alimentar as chamas do descontentamento e da desconfiança. Enquanto isso, a comunidade internacional observa com uma mistura de desespero e esperança. As manifestações de solidariedade com a causa palestina e as preocupações com a segurança de Israel ressoam nas câmaras dos órgãos globais. Mas a solução permanece ilusória, como um oásis no deserto conflituoso do Oriente Médio. A pergunta que ressoa é: vale a pena? A resposta é um retumbante não. O custo humano é imensurável. Famílias são despedaçadas, crianças são privadas de sua infância, e a paz de espírito é uma mercadoria rara. Os corações estão carregados de luto e rancor, e as mentes estão enredadas em um nós de desconfiança e medo. A comunidade internacional assiste, muitas vezes impotente, enquanto as tentativas de mediação se desintegram na mesa de negociações. Além do custo humano, o custo econômico é astronômico. Os recursos que poderiam ser investidos em educação, saúde e infraestrutura são desviados para alimentar a máquina de guerra. A pobreza e o desemprego florescem nas sombras da violência, criando um terreno fértil para a radicalização e o extremismo. A atmosfera de hostilidade e desconfiança também sufoca a inovação e a cooperação entre nações. O Oriente Médio, uma vez um caldeirão de civilizações e centro de aprendizado e comércio, agora é sinônimo de conflito e desespero. O potencial para uma era de renascimento e colaboração é perdido no fragor da guerra. Além disso, a reputação global de ambas as partes está em jogo. A imagem de Israel e Palestina está manchada pelo sangue derramado e pela intransigência política. O desrespeito pelas leis e normas internacionais não faz nada para fomentar a boa vontade ou o respeito mútuo na arena internacional. A paz é a única via que promete um futuro sustentável e prosperidade para ambos os lados. É a única solução que pode curar as feridas profundas e proporcionar uma vida digna para as gerações futuras. A resolução pacífica dos desacordos, o respeito pelos direitos humanos e a aceitação das diferenças são pilares fundamentais para construir uma região estável e próspera. É imperativo que os líderes e as pessoas de ambos os lados reconheçam a futilidade da guerra e trabalhem juntos para desemaranhar o emaranhado de desconfiança e hostilidade. Só então a região poderá emergir das cinzas da guerra para um amanhã de esperança, paz e prosperidade. No silêncio que segue a tempestade, as palavras das Escrituras oferecem um bálsamo para as almas feridas, um lembrete da misericórdia infinita de Deus que transcende as disputas terrenas. A história de Israel e Palestina, entrelaçada em uma dança complexa de fé e destino, espera pelo dia em que a misericórdia divina guiaria seus passos em direção à paz duradoura. Que Deus tenha misericórdia dos povos inocentes de Israel e Palestina.